Oi, gente, bom dia. Nós vamos entrar hoje no reino Animalia, que é o reino mais diversificado dentre os 5 reinos. Os animais eles vão ter vários ambientes, vão poder viver tanto no solo, na água, no interior do solo, enfim, uma diversidade muito grande de ambientes. Nós vamos ter como características gerais, o que é isso? São as características que vão classificar um organismo como animal. Todos os animais vão ser pluricelulares, vão ser eucariontes, vão ser heterotróficos, não vão produzir o próprio alimento. Em alguns casos, os animais podem ter o corpo dividido por unidades repetidas, chamadas metameros, como é o caso da nossa coluna vertebral. A maior parte dos animais se locomove por uma estrutura especializada, porém, alguns animais não apresentam essa estrutura. Eles também vão ter 2 tipos de simetria, a bilateral e a radial. A bilateral vai dividir o corpo em 2 lados, anterior e posterior, dorsal e ventral. Já a simetria radial vai dividir em vários lados, como mostra a figura. A reprodução, na maior parte das vezes, os animais se reproduzem de maneira sexuada, com a produção de gametas. E nós vamos ter algumas características relacionadas a esse processo, que é o dimorfismo sexual. O que é isso? É a diferença entre machos e fêmeas, como coloração das penas, tamanho, enfim, coisas que vão distinguir um do outro. O sistema genital, que pode ser monóico ou hermafrodita, ou seja, quando os 2 sexos estão no mesmo animal, ou nós vamos ter os sexos separados, que a gente chama de dioico ou unissexuado. A fecundação pode ser tanto interna quanto externa. A externa é como acontece, por exemplo, com os peixes, que o material genético é jogado na água e lá acontece a reprodução. Bom, o primeiro filo que nós vamos conhecer é o filo Porífera. É um dos animais mais simples. O corpo desses animais é cheio de poros, por isso do nome, tá? Os poríferos eles vão ser exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, tá? As esponjas podem também ser encontradas em água doce, mas a maior parte é no mar. Eles são fixos no substrato, ou seja, eles são sésseis, eles não se locomovem. Algumas espécies têm o corpo macio, outros têm o corpo mais rígido, porém todos vão ter uma abertura por onde sai a água, chamada ósculo. E uma parte interna, uma cavidade chamada átrio. O corpo é sustentado por espículas minerais de sílica ou de calcário. Bom, os tipos de células que formam o corpo de uma esponja. Pinacócitos, que são células achatadas e que revestem a superfície externa e os canais internos, como a gente vai ver na figura. Vocês acompanhem aí na apostila. Os porócitos, que vão formar os poros por onde a água penetra. Os amebócitos, que são células livres que podem formar outras células, são responsáveis pelo crescimento do animal. E os coanócitos, que são células flageladas, e é a vibração desse flagelo que vai fazer a água circular e os nutrientes também. Nós vamos ter 3 tipos de esponja, tá? O ascon, que possui uma parede fina, o sicon, que tem uma parede mais espessa, e o lencon, que apresenta também, além de uma parede espessa, câmeras vibráteis, tá? A digestão desses animais é intracelular e eles são filtradores, significa que eles filtram as partículas de alimento que estão na água. Não existe sistema respiratório nem nada, então os gases e a excreção ocorrem por difusão. Não existem células nervosas ou células musculares.
A reprodução é assexuada. Como eu falei lá no começo, a maioria dos animais fazem reprodução sexuada, porém nós temos as suas exceções, que é o caso aqui da esponja, que algumas espécies faz reprodução assexuada, que vai ser por fragmentação, gemulação ou brotamento. A fragmentação é quando um pedaço da esponja pode originar uma outra esponja inteira. A gemulação é quando acontece a formação de pequenas gêmulas, né? E principalmente quando a esponja é de água doce. E essas gêmulas podem dar origem a uma nova esponja. E o brotamento é quando surge um brotinho e esse broto vai dar origem a uma nova esponja, como a gente pode observar no esquema. Algumas esponjas fazem reprodução sexuada e elas podem ser monóicas ou dioicas, tá? Então, alguns coanócitos vão se diferenciar em espermatozoide e vão fecundar os óvulos. No caso, quando o porífero, quando a esponja do mar for fazer reprodução sexuada, a fecundação vai ser interna e o desenvolvimento vai ser indireto. O que significa isso? Existe uma fase larval. Bom, gente, então a gente vai parar por aqui, tá? Façam os exercícios da página 61. Mais uma vez, um bom dia para vocês e até a próxima.